Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos para mais um dia fazer um vídeo. E hoje vamos falar para você que quer abrir sua loja de ferragem ou para você que vive próximo a comércio e que é consumidor ou cliente, enfim, você tem um relacionamento com o comércio. Fique comigo, porque já Então, galera, se você deseja investir em início de uma loja, existem alguns princípios em ser observado. E quais são eles então? Vamos falar sobre eles então. Quanto você deve investir para iniciar a sua loja? Você tem que saber quanto que você precisa investir. E eu posso até te dar alguns exemplos. Por exemplo, suponhamos que você tem que abrir uma loja, já de cara você vai precisar de um investimento organizacional. E qual que é o investimento organizacional? É aquele investimento que você vai precisar para balcão, certo? Você vai precisar então de expositor, certo? Vai precisar de prateleira, ó, olha aí, ó, certo? Gente, eu tentei fazer uma coisa barato, certo? Ao mesmo tempo que fosse útil, certo? Então o que a gente fizemos? Juntamente com meu tio, né? Valeu, tio Zuzu. Ele me ajudou então a montar essas prateleiras, certo? Essas prateleiras de madeira, pode ver. Isso aqui é uma coisa que a gente compramos por aqui mesmo, em uma madeireira, né? E usamos madeira usada mesmo, certo? Que sobrou de consumo. Pode ter certeza, eu fiz isso. E não me arrependo, porque eu sei muito bem que o menor custo vai me ajudar, certo? Não importa o que as pessoas vão dizer. Teve gente aqui que veio aqui, deu risada, entendeu? Tirou sarro. Mas, gente, eu penso o seguinte: quem paga as minhas contas sou eu, certo? O meu fracasso eu sou responsável, o sucesso eu sou responsável. Por que eu tenho que ir pela cabeça dos outros, certo? Eu pensei na minha condição e na minha situação. É melhor eu ter isso aqui funcionando do que eu continuar do mesmo jeito que eu estava. Então eu fiz desse jeito e está sendo bom. Agora o dia que melhorar as coisas para mim é outra coisa, certo? Então a gente fizemos essas prateleiras aqui, ó, pode ver, ó, uma prateleira que a gente simplesmente compramos as mãos francesas, certo? Instalamos aqui para colocar um tipo de parafuso, certo? Veja bem, e essa prateleira aqui, a gente ganhamos de um distribuidor. Eu sempre falo bem de distribuidora, certo? A Nacional, né? A Mister doou para mim esse expositor para guardar algumas coisas. E essa prateleira aqui, a gente compramos em lojas usadas. Essa daqui é a mesma coisa, certo? Compramos em loja usada, tá bom? Olha só. Isso dá pra você dizer, ó, aqui tem mais prateleira, ó, pode ver. Pode ver. Isso aqui a gente comprou também de um outro comerciante que tinha lá parado e não podia mais usar. Então eu achei útil pra mim, certo? Olha só. Essa prateleira aqui eu ganhei de um outro amigo meu, certo? Então tem coisa que a gente ganhou até. E essas prateleiras aqui a gente comprou também em lojas usadas, certo? Então o que eu falo para vocês: se você está começando uma loja e você precisa sobreviver da loja, nunca coloque o luxo acima da sua condição, certo? Pensa primeiro nas coisas mais simples, ok? Se você quer viver, comece por isso. Agora, se você já tem bom dinheiro para investir, é outra coisa, tá bom? Então olha só, essas prateleiras aqui todas que fazem parte da estrutura da loja entraram em despesas organizacional, ok? Agora eu quero falar uma outra coisa para você, certo? Você conseguiu montar a tua loja, as prateleiras, certo? Eu tive muitos dias para trabalhar com isso, pode ter certeza. Não foi da noite pro dia. Um amigo meu veio aqui me ajudar a montar. Sozinho você não vai a lugar nenhum, certo? E depois então a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar então no dinheiro que você vai investir para comprar as mercadorias. Gente, você precisa de quanto, suponhamos, para você vender por mês? Qual que é a tua meta de vender ao mês? Você não vai começar vendendo já 30 mil, não, de maneira alguma. Então, gente, é o seguinte: a quantidade que você vai investir, não tem como eu te dizer para você, você precisa de 70 mil, você precisa de 20 mil, você precisa de 10. Não, gente, você pode abrir loja até com 500 reais, certo? Eu já vi gente abrir loja apenas com 500 reais. Mas o que aconteceu? Penou,
você vai penar, pode ter certeza. Se você abrir com pouco dinheiro, você vai penar. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que pensar da seguinte maneira. Eu tenho que abrir a loja pagando aluguel? Tá, então eu vou ter uma despesa a mais para me pagar. Eu vou precisar de mão de obra para trabalhar comigo, pessoas, você vai ter um outro custo, certo? Você vai ter um custo fixo já alto. Então, quais são as chances de você sobreviver? São raras, são poucas. Então você já tem que saber que você vai ter que vender por mês, mais ou menos, cerca de 10 mil a 15 mil reais para você sobreviver. Você vai ter que vender isso por mês. Gente, e loja de ferragem não é fácil. Se alguém está dizendo para vocês aí que é fácil, essa pessoa está totalmente equivocada. Está sendo um mau mentor para vocês. Não é fácil não, certo? Mas também não é impossível. A gente acorda, eu acordo quase 6h30 da manhã, certo? Às vezes 7 horas já estou aqui. Tem vezes que eu chego 7h30, tá? Não vou negar. E sou o primeiro a chegar e o último a sair. É fácil isso? É fácil isso? Gente, tem dia que a gente não vende nada aqui. Mas quando é às vezes 6h10, 5h40, tem alguém aqui vindo comprar. E eu tenho que manter essa loja aberta, certo? Tem que ter pontualidade para mim estar com essa loja funcionando todos os dias. Não é fácil. Mas fique sabendo de uma coisa, é um investimento, certo? Você investe tempo, você investe seu dinheiro, certo? Então, ó, hoje, para você começar uma loja, para você lucrar pelo menos 4 mil por mês, você tem que vender acima de 10 mil reais. Pode ter certeza disso. E se você vai ter um custo alto, muito cuidado, muito cuidado. É por isso que eu volto a dizer, comece pelas coisas simples, entendeu? Evite fazer gastos desnecessários. E se você fazer tudo isso, o que vai acontecer? Você vai colher, você está plantando para colher, certo? E tem mais uma outra coisa, pessoal. Evite erro. Evite comprar coisa errada. Não vai para a cabeça de vendedor, certo? Ah, pega esse produto aqui, certo? Esse produto não é vender bem. Gente, não entra por esse caminho. Cuidado, isso vai te complicar você. Porque quando a pessoa quer vender, é lógico que vai ter que falar que vende bem. Mas depois que você está com o produto aí vencendo, certo? É outra história. Então, gente, faça a lista. Peça a sua lista de produtos com a gente aqui, certo? Que você não vai acontecer essas surpresas desagradáveis de comércio. O comércio tem surpresa desagradável, sim. De vez em quando a gente compra uma coisa e vem errado, entendeu? Então todas essas dicas é importante para você não cair, não se arrebentar como a gente já caiu. Então, pessoal, vocês querem investir na loja de ferragem. Então, existem esses princípios a serem observados, certo? O investimento que você vai colocar, a estrutura da loja, entendeu? A estrutura que a loja vai ter, ela vai ter uma placa luxuosa, ela vai ter uma placa grande, ela vai precisar apenas de uma fachada simples, é outra história. E eu investi, pode ter certeza. Aqui tem investimento que eu me comprometo em falar no vídeo, aí em público, mas aqui tem investimento, certo? E se você vai investir, você tem que saber de uma coisa, esse investimento você não vai retirar ele da noite para o dia. Vai ser ao longo prazo, entendeu? A partir do momento que você está fazendo o seu trabalho, você vai começar a colher. Mas esse investimento todo que você colocou, você tem que ter paciência. A mesma coisa do agricultor que planta, certo? E ele vai ter que esperar com que a chuva regue. Ele vai ter que esperar com que aquela planta cresça, certo? Ele vai ter que esperar com que haja produção para ele, certo? Do fruto. E depois vai chegar a época de colher. Então você fica sabendo disso, que é mais ou menos assim, ok? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o joinha, dá o joinha para mim, eu preciso. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque nós estamos juntos aí por um Brasil melhor, um comércio melhor e negócios melhores. Até o